Estando aqui na vida de Amós, no livro de Amós. Amós era um trabalhador braçal, um homem de vida simples. Ele não fazia parte da elite, porque ele apresenta sendo contado ali no meio do contingente populacional, ali na base das classes sociais, né? Ali no meio do povão. Ele era um agricultor, ele cultivava sicômoros. Ele era um pecuarista, ele cuidava de rebanho, ele cuidava de um rebanho de ovelhas. A Bíblia nem diz se esse rebanho, se essas plantações pertenciam a ele, se ele era o senhor disso aí. Ele não tinha vendo aqui, ele não apresenta assim, vínculos para a gente contar ele na elite religiosa, porque ele não tinha vínculos sacerdotais, ele não era filho de um pai sacerdote ou sumo sacerdote, e ele não apresenta aqui nenhuma formação, nenhuma graduação que o colocou na escola de profetas fundada por Samuel. E economicamente, ele também não pode ser contado um trabalhador que está ali na classe, no meio do povão, né? Na classe trabalhadora, nas bases da classe social. Ele não pode ser contado também na elite econômica, né? Entre os ricos, entre os nobres. Né? E a chamada profética de Amós é interessante, porque mostra um homem de vida simples, né? Vida simples. O que é uma vida simples? O rei Salomão, com toda a sua glória, né? Com toda a sua história, ele falando lá em Eclesiastes 5, 18, do 18 ao 20, ele faz uma observação interessante, né? Ele diz que o trabalho, assim como as riquezas, são dons de Deus. E o trabalho é a profissão. Só que ele faz uma distinção. Enquanto o rico está ocupado com as muitas alegrias, com os muitos prazeres, é o trabalhador que para meditar no que realmente vale na vida. Qual é o valor da vida? É o trabalhador que faz essa meditação, é o trabalhador que lembra do seu Criador, do seu Senhor. E mais lá na frente, no capítulo 7 de Eclesiastes, Salomão ele vai afirmar que Deus fez um homem simples, fez um homem justo, fez um homem reto, mas ele buscou muitas invenções, ele se envolveu, né, nas suas próprias astúcias, nas suas próprias ilusões. E lá no capítulo 12, já finalizando o livro de Eclesiastes, Salomão conclui que todo o dever do homem consiste em temer ao Senhor, porque é o Senhor que trará a juízo todas as obras dos homens. E aqui eu vejo que com Amós e Salomão, que uma vida simples não tem nada a ver com uma vida de restrição, mas sim com uma identificação que há um Senhor que é sobre tudo e sobre todos, e que as nossas obras diárias, cotidianas, não vão ficar sem um juízo, sem um julgamento, sem uma recompensa. Amós, ele ter uma vida simples não significa que ele não podia ver a vida na sua totalidade. Pelo contrário, Amós mostra que a realidade da vida, ela não pode ser desfalcada do sobrenatural. O mundo da época de Amós falava sobre tudo, falava sobre o homem, falava sobre a vida, falava sobre a morte, falava sobre o tempo, falava sobre o mundo, sobre as verdades,
sobre o sobrenatural, mas esse sobrenatural estava limitado a tudo aquilo que leva à idolatria, ao culto aos demônios. E aí Amós chega apresentando para o mundo da sua época, tanto Israel, que estava dividido entre Israel e Judá, o reino, o povo de Deus, a descendência de José, dividida, quanto as 6 outras nações que estavam ao redor, que concluiu, que fazia o mundo da época de Amós. E Amós faz questão de pontuar esse período da história que traz assim como um fragmento, como um resquício, como uma pequena amostra grátis de um período que eles viveram com liberalidade, com generosidade, porque a história ali mostra que as nações estavam bem definidas, havia paz nas fronteiras dessas nações, havia liberdade, os homens desfrutavam de liberdade, havia uma prosperidade no conhecimento, no saber, nas forças militares. Os homens estavam em plena liberalidade, generosidade de Deus, e isso Amós fez questão de identificar e fica como se fosse uma amostra grátis do período da graça, da dispensação da graça, que é o que a igreja vive hoje. E aí Amós entra com esse povo diante de toda essa liberalidade, de todo o conhecimento que estava evoluindo, né? E diz assim, olha, nós estamos sentenciados, nós estamos julgados, nós estamos debaixo de um juízo de Deus. E ele começa a falar dos juízos que viria tanto para aqueles que temiam ao Senhor, o Criador, ou aqueles que também desconheciam o Senhor, que eram as 6 nações, como também para Israel, que estava ali dividido entre o reino do norte e o reino do sul, de Jeroboão II e de Uzias. Esses conheciam, sabiam que era o temor do Senhor, as outras nações não, mas as outras nações foram julgadas por sua impiedade, por seus atos desumanos, enquanto que Israel, as 10 tribos, foi julgada porque abandonaram o Senhor, agravaram, né, a diferença socioeconômica das classes sociais, o rico cada vez mais rico e o pobre se chegando cada vez mais próximo da linha da miséria, a desigualdade social crescente, agravada. Além também desse erro, a corrupção, o suborno dos tribunais da época de Israel. Tinha justiça, tinha direito quem podia pagar. Então a corrupção, né, esse abandono do temor do Senhor trouxe sobre Israel o abandono sobre a própria sorte. Deus os abandonou à própria sorte. E sabe qual foi a sorte deles? A aniquilação, o extermínio dessa parte do reino, dessas 10 tribos. Já Judá foi julgada não pela impiedade que as nações cometeram, não por atos desumanos, mas pela negligência. Estavam nos cultos, tinham cultos, tinha formalidade em seus cultos, tinha cerimônia, tinha ritualidade, ritualismo, sabe? Eles eram os religiosos. A negligência, o fruto da negligência é o esquecimento. Estavam o corpo presente no culto, mas a mente voltada à vida, a preocupação tomando o coração e ocupando o lugar de Deus. E lá em João 4, Jesus fala para aquela mulher samaritana, os verdadeiros, a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aqui está o segredo da vida, temer ao Senhor. A contribuição de Amós para a nossa geração é: seja você o fiel no meio de todo o caos que o mundo está vivendo. No meio da pandemia, seja você o fiel a Deus.
no meio de todas as desgraças, de toda a corrupção, de toda a injustiça, de toda a falta de integridade no meio desta geração, seja você o Amós para anunciar as verdades de Deus. Ainda que essas verdades nos chamem ou nos julguem os homens como traidores por estar confrontando uma vida de iniquidade, nos julguem influenciadores pequenos ou subestimem a nossa autoridade, mas se cumprirá a palavra do Senhor. Então sejamos os fiéis de hoje. Sejamos os fiéis, os Amós de hoje. Continuemos a anunciar, continuemos com coragem falando das verdades do Senhor. E vivamos uma vida como Amós. Simplicidade é eu ter uma visão completa da realidade. E a realidade do cristão está em temer ao Senhor, não desconsiderar as outras sabedorias, os outros problemas, não desconsiderar a preocupação que Deus tem com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Mas fazer o bem olhando para Jesus, aquele que recompensa. Porque Amós também vai ensinar que o juízo de Deus, ele entra na área pessoal, na área coletiva e na área conclusiva. O que quer dizer isso, irmã Ivânia? Deus julga as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas obras na área pessoal, na área social e lá no tempo escatológico, na consumação de todas as coisas, na consumação dos séculos, quando o plano existencial já está na Bíblia colocado todo aí disponível, acessível ao conhecimento dos homens, início, meio e fim. A história já está contada, né? A gente é que tem que buscar, a gente é que tem que valorizar essa história. Então, que Deus continue nos abençoando.